Colossenses capítulo 3, versículo 8 ao 14, que nos diz assim, a palavra do Senhor. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Amados irmãos, nós estamos no término do ano de 2023. E queira ou não, nós estamos cheios de expectativas, cheios de esperança, em face às lutas que nós vivemos durante este ano de 2023. Esse texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo, ele escreve para os crentes de Colosso e desafia os crentes de Colosso a viverem agora diferente como eles viviam antes de conhecerem o Senhor, de receberem os ensinos, antes de receberem os ensinos do Senhor. E como cristãos, amados irmãos, desafios para a vida do cristão sempre existirão, pois a caminhada do discipulado cristão, sempre nós que somos cristãos teremos grandes desafios. O maior exemplo de desafio a ser superado nos é dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, depois de haver vencido inúmeras provas, resistiu todo tipo de tentação, amou incondicionalmente, agiu com graça e misericórdia diante da incredulidade dos pecadores, sofreu injustamente em seu próprio corpo a condenação dos nossos pecados. E a Bíblia nos diz que ele, como Filho de Deus, ele foi rejeitado e abandonado por breve tempo lá na cruz do Calvário. Assim, mesmo assim, Jesus permaneceu fiel ao propósito da sua vinda. Ele venceu a morte e também ressuscitou. Dessa mesma forma, pelo poder do Evangelho, nós, como cristãos, somos desafiados a vencermos, não pela nossa força, mas pelo mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Pois o cristão verdadeiro
Ele já morreu espiritualmente junto com Cristo lá na cruz do Calvário. E o velho homem está crucificado lá na cruz, junto com o seu Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Esse texto que nós lemos aqui, amados, de Paulo aos Colossenses, ele usa duas palavras interessantes aqui, no versículo 8 e no versículo 12. Despojai-vos e revesti-vos. O que é despojar? Despojar é tirar, é sacar. É como você tirar uma roupa suja que já está lhe incomodando e revestir. É ir lá no guarda-roupa espiritual, pegar as roupas limpas, as novas virtudes, para serem incorporadas em nossas vidas. Hoje, amados irmãos, é a última mensagem da Escola Bíblica Dominical aqui, da Igreja Congregacional Conservadora das Malvinas. E tomando aqui o ensino do apóstolo Paulo nesta carta, que ele escreve aos crentes da cidade de Colossos, quero nesta manhã compartilhar os ensinamentos contidos nesta passagem bíblica, nesta última escola bíblica dominical deste ano, aplicando para as nossas vidas as atitudes que devemos iniciar neste novo ano. E o texto que lemos nos ensina duas atitudes que devemos tomar como cristãos nascidos do alto, como novas criaturas em Cristo Jesus. A primeira atitude é o que devemos deixar de fazer. E a segunda atitude, o que devemos começar a fazer neste novo ano de 2024. Então vamos primeiramente compartilhar aqui na palavra de Deus, com base no que o próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina, o que devemos de deixar de fazer, aplicando para as nossas vidas, porque daqui a algumas horas já estaremos no ano de 2024, como criaturas em Cristo, novas criaturas feitas em Cristo Jesus. E depois nós veremos o que devemos começar a fazer também neste ano de 2024. Primeiramente, o que devemos deixar de fazer neste novo ano que o Senhor, pela sua graça, nos concede. Está aí no versículo 8 ao versículo de número 10, que diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, amados irmãos, o apóstolo Paulo aqui, tanto para os crentes da igreja de Colosso, como para os crentes de todas as épocas, ele nos mostra que devemos deixar de fazer, de jogar fora várias coisas. Primeiro, ira e indignação. E o que é isso? São as explosões de mau gênio que podem destruir relacionamentos. Maldade também. Deixemos a maldade. Pode ser o mal moral ao quebrarmos a lei do nosso Deus, ou danos que nós podemos causar a outras pessoas
E isto de uma forma planejada. Maledicência. E o que é isso? Difamação. Deixemos de difamar os outros, de falar mal uns dos outros. Linguagem obscena. O que é isso? Palavrões, palavras indecentes, uma fala grosseira, uma fala ofensiva com o nosso próximo. E mentiras, um estilo de vida que não é verdadeira. Irmãos, é uma ordem, é um desafio para todos nós como cristãos. Agora, porém, despojai-vos de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, e não mintais uns aos outros. Irmãos, talvez este ano que passou, nós podemos ter sido uma pessoa iracunda, uma pessoa que se ira com facilidade. Podemos ter sido uma pessoa ranzinza, uma pessoa de difícil convivência. Quem sabe se no nosso coração também nesse ano de 2023 nós não alimentamos em nosso coração a maldade, desejamos mal para outros, planejamos até em oculto, lá no fundo da nossa alma, tentar atingir alguém. Quem sabe também nós, neste ano de 2023, está se acabando, tivemos ou usamos uma linguagem obscena, como cristãos, conversas inconvenientes, piadas imorais, maculando assim o nome de Deus, quebrando o terceiro mandamento da lei de Deus, tomando o nome do nosso Deus em vão. E a palavra de Deus nos fala nesta manhã: é hora de largarmos isto. Fazer um exame na nossa alma, na nossa vida, deixar esses vícios pecaminosos para trás, deixarmos esses pecados que nós sabemos que é pecados para trás, despojar de tudo isso. Devemos fazer uma limpeza na nossa alma, devemos fazer uma limpeza no nosso coração, tomar a decisão de abandonar as coisas que contaminam e suja a nossa alma. Irmãos, quando chega um dia como este, o último dia do ano, muitas vezes nós planejamos tantas outras coisas, mas não paramos para imaginar que, se fizermos essa limpeza, esse despojamento, as demais coisas, nós continuaremos a viver de forma branda, como Jesus disse, uma vida abundante. E o texto diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Irmãos, passamos todo este ano de 2023 aprendendo aqui na escola bíblica dominical, ouvindo mensagem aos domingos à noite, vindo orar às sextas-feiras, no sábado pela manhã, nas terças-feiras à tarde, na quarta-feira também nos cultos, nas mensagens que trazemos às quartas-feiras. Nós devemos, cada vez mais, nos revestir do novo homem,
que se refaz segundo o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, amados, devemos ter ou tomarmos essa decisão a partir de agora, ao iniciarmos este novo ano de 2024, tomarmos essas atitudes, deixar de fazer coisas talvez ninguém possa estar vendo, mas está oculto na minha e na sua alma. Mas Deus sabe que você está ouvindo esta mensagem. Como eu falei, talvez eu ou você agimos com ira, com indignação, explodimos por qualquer coisa. Talvez nossas palavras tenham destruído relacionamentos de alguma pessoa, de um irmão ou até de um familiar. Talvez pela uma palavra que nós falamos ou maldita, causamos danos às pessoas que estão ao nosso lado. Talvez com a nossa língua nós tenhamos usado ou praticado a maledicência, difamando, falando mal um dos outros. Talvez tenhamos falado palavrões, tenha saído da nossa boca coisas inconvenientes que não glorificam ao nosso Deus. E talvez estejamos até mentindo, porque demonstramos ser uma coisa que na verdade nós não somos. Então temos que confessar, temos que nos arrepender, temos que largar esses vícios, uma vez que nós já nos revestimos do novo homem, criado à imagem daquele que nos criou. Então, amados, tiremos essa roupa suja, mudemos de postura, mudemos de atitudes, das atitudes que trouxeram talvez até tristeza para mim e para você, talvez tristeza para o próximo que está do nosso lado, talvez tristeza para o nosso irmão ou a nossa irmã. A palavra de Deus, irmãos, ela é clara. Se ela está escrita aqui, é porque certamente o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo, que na igreja de Colosso tinha pessoas agindo desta forma. E o texto também serve para mim e para você, para a igreja de todas as épocas. E certamente, quando essa palavra vem para a minha vida e para a sua vida, certamente, essas coisas aqui, que Paulo manda nós nos despojarmos, jogarmos fora, certamente, talvez na minha vida ou na sua vida, estejamos praticando, se não todas ou algumas destas, esteja agindo em nosso viver. Então, que nesse ano de 2024, nos despojemos de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena e até mentiras. Porque diante de Deus ninguém pode esconder nada. Mas em segundo lugar, amados irmãos, o que devemos começar a fazer, a praticar neste ano de 2024? Versículo 12 ao versículo 14. Veja o que é que diz. Revesti-vos, pois, como o quê? Eleitos de Deus, santos e amados, de terno afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou,
assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Alguém já comentando esse texto, já disse aqui que esse versículo 12 ao versículo 14, estas são a vestimenta da graça de Deus sobre os eleitos de Deus. A vestimenta da graça sobre as nossas vidas. Se é que cremos que somos eleitos de Deus. Amados irmãos, como povo eleito de Deus, Paulo é bem claro: revesti-vos. E o que é isso? Como eu falei, é nós irmos lá no guarda-roupa espiritual, pegar essas roupas que são limpas, essas novas virtudes, e incorporar na nossa vida, para sermos o quê? Santos, amados, exercermos misericórdia, bondade, sermos humildes, sermos mansos, sermos longânimos, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Isso quer dizer, amados irmãos, que o nosso coração, a nossa vida, deve se abrir para o próximo, para as pessoas da nossa família, para os nossos irmãos na igreja. Devemos ser generosos no tratamento, devemos ser amáveis nas palavras, devemos ser gentil ou gentis nas atitudes. Que das nossas mãos fluam ações bondosas e não maldosas, cheio de bondade. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados por todos, ternos de afetos, de misericórdia e de bondade. Irmãos, será que as pessoas, ao olharem para nós, ou as pessoas veem em nós que somos pessoas generosas, que somos pessoas amáveis, somos gentis com as pessoas, nossas mãos estão exercendo bondade? Só tem um homem na Bíblia que é chamado de bom. Você sabia disso? E esse homem se chama Barnabé. Barnabé diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 24, que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Quando olhamos para a vida de Barnabé, ele está sempre pensando em fazer alguma coisa positiva para os seus irmãos ou para o seu próximo. Ele sempre está investindo no seu próximo, investindo na vida dos seus irmãos. Diz as Escrituras lá no livro de Atos dos Apóstolos que ele vendeu propriedades, distribuiu para com os pobres lá em Jerusalém. Mas a Bíblia diz também que quando Saulo de Tarso, convertido, foi rejeitado pela igreja lá em Jerusalém, mas foi ele quem acolheu Saulo de Tarso e apresentou Saulo de Tarso aos apóstolos, dizendo que Saulo, agora seria Paulo, era uma nova criatura em Cristo Jesus. Era um apóstolo de Cristo, teve um encontro com Cristo. Isso são o quê? Atitudes de um homem cheio do Espírito Santo, um homem bom e cheio de fé. Se preocupava com os pobres, se preocupou com seu irmão Saulo, o perseguidor, apresentou ele na igreja de Jerusalém. Esse aqui é um dos nossos.
porque teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Mas foi Barnabé também que investiu na vida de João Marcos. Quando o apóstolo Paulo não queria mais que João Marcos seguisse nas viagens missionárias. Foi este homem que pegou, estendeu a mão para João Marcos, teve uma discussão até com o apóstolo Paulo, que aquele que ele levou para Jerusalém chegará ao ponto de se separarem os dois, mas ele investiu na vida de João Marcos. Esse é um instrumento nas mãos de Deus, Paulo, você não pode desprezar. E Paulo, lá no final do seu ministério, ele escreve a Timóteo dizendo: manda Marcos vir, porque é muito útil para o Evangelho. Então, amados, devemos ser pessoas, cristãos bondosos, olharmos para o próximo que está necessitando da nossa ajuda. A Bíblia diz que nós fomos chamados para ser abençoadores, ser tu uma bênção. Abençoemos os nossos irmãos, abençoemos aquele que nos persegue, abençoemos aquele que nos maltratam. É um desafio, irmãos, para que possamos prosseguir neste ano de 2019, triunfantemente, glorificando o nome de Deus. Eu fico pensando, talvez, se não tivesse registrado aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, não teríamos essas atitudes que Barnabé teve para com o próximo, para com os irmãos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas Deus deixou registrado para que nós também possamos agir com bondade, como diz o apóstolo Paulo aqui. Devemos agir com bondade. Mas também Paulo diz que nós devemos nos revestir de humildade, mansidão e longanimidade. Irmãos, não podemos ser um balão cheio de orgulho. Não podemos ser pessoas soberbas. Não podemos ser pessoas vaidosas. Isto é uma tolice. Sabe por quê? A nossa vida é como um sopro. Não temos a garantia, talvez, daqui a 5 minutos estarmos vivos. E onde vai ficar o nosso orgulho? Onde vai ficar a nossa soberba? Se Deus tirar a mão de sobre nós, viramos pó e voltamos ao pó de onde viemos. Para que orgulho? Por isso que Paulo diz: se revistam de humildade, reconheçam quem vocês são pó e um dia voltarão ao pó. Um dia que o nosso Criador tirar o sopro da nossa vida, nós vamos expirar. Para que tanto orgulho? Por isso que Deus diz na sua palavra: Deus honra os humildes, mas resiste aos soberbos. Não devemos engrandecer a nós mesmos, irmãos. Não devemos exaltar a nós mesmos. Não devemos tocar trombeta para nós mesmos. Aprendamos com o modelo máximo para a nossa vida. Este modelo se chama Jesus Cristo. Está escrito, disse Jesus: eu sou manso
e humilde de coração. Aprendei de mim. Irmãos, como nós somos pecadores. Como precisamos cada vez mais nos rebaixarmos. Se o Senhor, que estava exaltado em glória, se fez carne, veio para nos dar exemplo. Por isso que Paulo diz: se revistam de humildade, aprendam com o Senhor de vocês, o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse: aprendei de mim, porque eu sou humilde, sou manso e humilde de coração. Irmãos, será que nesse ano de 2023 nós não tivemos algum momento de soberba na nossa vida, de vaidade na nossa vida? Chegamos diante do espelho e cantamos para nós mesmos: quão grande és tu! Por isso que Paulo diz: deixem o orgulho, se revistam de humildade. Mas também ele diz para sermos mansos. Quarta-feira nós veremos mais um pouco sobre essa oitava virtude do fruto do Espírito, chamado mansidão. Mas eu vou falar um pouco aqui nesta manhã. Mansidão, amados, era uma palavra usada, por exemplo, para animais que eram domesticados. Animais que tinham força. Mas quando domesticados, eles usavam a força do animal não mais para o mal, mas para o bem. A mesma coisa se aplica a mim e a você. Nós estamos sendo doutrinados, ensinados para o Senhor. Nós temos força, mas a força não deve ser para o mal, mas para o bem. Devemos ser mansos. Não é quando nós tivermos oportunidade de nos vingarmos, pagar com o mal, mas a Bíblia diz que nós devemos pagar o mal com o bem. É o contrário. É abrir mão, muitas vezes, dos nossos direitos. Isso não é fácil, irmãos. Tem que ser com o auxílio do Espírito Santo em nossas vidas. Nós calarmos, entregarmos ao Senhor, sermos mansos e humildes de coração, como foi o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele tinha todas as razões de se exaltar, de agir com poder e força, mas Ele não fez. E assim devemos também nós fazermos da mesma forma. Abrir mão, muitas vezes, até dos nossos direitos. Se é que temos direitos como cristãos. Devemos nos revestir de humildade, mansidão e ainda longanimidade. E o que é longanimidade? É ser paciente, é ter ânimo longo. A pessoa lhe provoca, a pessoa fala mal de você, faz mal para você. Em vez de você retaliar, você anda a segunda milha. E se aquela pessoa precisar de você, usar de misericórdia para com ela. Precisamos, amados. Como o mundo precisa ver isso em nossas vidas. E como eu falei lá no início, é uma palavra para mim, para todos nós que estamos aqui reunidos em nome do Senhor. Talvez, amados, neste ano de 2023, eu ou você, não agimos com humildade muitas vezes.
Alguns momentos na nossa vida pode ser que nós não tenhamos agido com mansidão ou com longanimidade, mas a palavra de Deus está nos falando nesta manhã para que eu e você, neste ano que se inicia, para glorificarmos o nosso Deus, como cristãos, devemos colocar em prática estas virtudes aqui que o apóstolo Paulo recomenda aos crentes de Colossos. Revesti-vos de humildade, mansidão e longanimidade. Se não agimos nesse ano de 2023, faça uma retrospectiva na sua mente. Faça uma faxina lá na sua alma. Veja se você não agiu. E eu estou falando, me incluindo, irmãos. Porque nós somos falhos. Se tivermos uma atitude contrária a esta, não agimos com humildade, com mansidão, com longanimidade, temos que nos prostrar ante o Senhor Jesus Cristo, confessar os nossos pecados, nos arrependermos, deixarmos e prosseguirmos. Devemos ser longânimos para com todos. Jesus aceitou provocação, irmãos, ou não? Mas nós queremos ser melhores que Jesus. A Bíblia diz que quando ele ultrajava, não revidava. E Pedro aprendeu. Está lá na primeira carta, capítulo 2. Para isto mesmo fomos chamados, para seguirmos as suas pisadas. Pois quando ele era ultrajado, não ultrajava ninguém, mas entregava na mão daquele que pode todas as coisas. Nós fomos chamados, amados, para ser perseguidos, maltratados. Você sabia disso? Mas os cristãos hoje não querem ser maltratados. Cristo, amados, mudou nossa identidade e a nossa natureza. Por isso que no versículo 13, já estou concluindo, Paulo diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Suportai-vos uns aos outros. Lá em Efésios capítulo 4, também versículo 3, diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Como Paulo diz aqui no versículo 14: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E aqui, amados irmãos, quando ele diz suportai-vos uns aos outros, não é suportar muitas vezes com os dentes trincados, olhando para o irmão. Não é sermos uma pessoa indiferente. É quando essa pessoa que veio, nos maltratou, sentarmos, conversarmos, nos reconciliarmos, estender a mão, o ombro, para levantar aquele irmão. E ainda diz: perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Eu vou fazer uma pergunta aqui, você não precisa responder. Irmãos, você tem algum motivo de queixa contra algum irmão? Ou contra quem quer que seja? A palavra de Deus diz: assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos. Você tem? Eu já fiz essa pergunta para mim. Temos que perdoar. E o que é isso, amados? É hora de esvaziarmos nossos corações da mágoa. É esvaziarmos os nossos corações do rancor que muitas vezes está lá dentro, do ressentimento que muitas vezes está corroendo, da raiz de amargura que muitas vezes está enfermando a nossa alma. É hora de tomarmos essa decisão. Sabe por quê, amados? O perdão
ele cura. O perdão, ele liberta. O perdão transforma o nosso caráter. O perdão limpa a nossa mente e ficamos com a consciência tranquila diante de Deus e diante dos homens. É a limpeza de todo o nosso ser. Devemos tomar essa decisão. Tiremos esse fardo pesado. Assim, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, olha só, é para mim e para você. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Irmãos, se não fizermos isso, nós vamos entrar o ano de 2024 doentes, escravo de uma pessoa que estamos com ressentimento lá do dentro do nosso coração. É hora de experimentarmos cada vez mais a graça de Deus, lavando o nosso coração, restaurando a nossa alma, mudando a nossa vida, experimentando a vida abundante que Jesus veio oferecer para mim e para você. Consciência tranquila diante de Deus. Consciência tranquila de dever cumprido. Consciência tranquila de estarmos obedecendo o mandamento do Senhor Jesus Cristo. Perdoai-vos uns aos outros. Assim o mundo, amem uns aos outros. Assim o mundo reconhecerão que vocês são meus discípulos. Lá em Lucas 17, Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Eu digo, Pedro, não digo até 7, 70 vezes 7. 7 é o número de perfeição. Seja perfeito, Pedro, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ele não continua perdoando você? E Jesus continua: se teu irmão pecar 7 vezes ao dia e vier a ti se arrepender, perdoa-lhe. Irmãos, não é para perdoar uma vez por dia não, viu? Jesus diz, se 7 vezes, ele diz, quantas vezes ele pecar contra você, e se ele vier arrependido, e se arrepender diante de você, perdoe. Isso é a lei do amor. Isso é a lei de Cristo. Então, amados, precisamos praticar aquilo que aprendemos com o exemplo de Cristo. E da mesma maneira que somos ou fomos tratados e amados por Deus, ainda que não merecêssemos, precisamos agir com o nosso próximo e com os nossos irmãos. Irmãos, vamos ser sinceros. Olhando para a nossa estrutura, nós merecemos ser tratados por Deus desta forma? Miseráveis pecadores, inimigos de Deus, e Deus não nos tratou, nos chamou, nos reconciliou. E por que nós também não podemos exercer da mesma forma para com os nossos irmãos e para com o nosso próximo? É isso que Paulo está dizendo. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, amados, essas são as atitudes que devemos tomar neste novo ano que se inicia. Estamos aprendendo, estamos meditando na palavra de Deus, mas, como eleitos de Deus, o clamor do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, se temos a convicção que somos eleitos de Deus, Paulo diz, revesti-vos como eleitos de Deus. Versículo 12. Santos, separados daquilo que não glorifica a Deus, amados, amem e você vai ser amado. De terno afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão,
de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Estas são as atitudes que devemos iniciar este novo ano. Nos despojar de tudo aquilo que é pecado, daquilo que é iniquidade, daquilo que se torna um vício, daquilo que é contrário à vontade de Deus, daquilo que vem poluir a nossa vida, contaminar a nossa vida espiritual, que vem estragar a nossa vida com Deus, nossa comunhão com Deus, melhor dizendo. Que muitas vezes nos tornamos crentes apáticos, azedos, afastados do caminho do Senhor. Que aquilo que possa trazer infelicidade para a nossa vida, para a vida do nosso irmão, para a vida do nosso próximo. E nós devemos nos revestir das virtudes de Deus: misericórdia, bondade, mansidão, benignidade, perdoar assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E continua nos perdoando. Então, amados, está em nossas mãos que Deus nos capacite a despojar-nos do errado e nos revestirmos daquilo que é certo, que glorifique o nome de Deus. Somos chamados a agirmos como Cristo, exercendo agora não mais a força nem o braço da carne, mas imitando o Senhor e amando e a todos os nossos irmãos e ao nosso próximo. Precisamos entender que somos povo eleito de Deus. Recebemos o revestimento da parte de Deus. Cristo mudou a nossa identidade, Cristo mudou a nossa natureza. Já não devemos agir como filho das trevas. Precisamos agora praticar e frutificar de acordo com a nova identidade e natureza que foi nos dada por intermédio do Santo Evangelho. Devemos estar revestidos com as virtudes do Espírito Santo: misericórdia, bondade, humildade e longanimidade. É um grande desafio, mas uma coisa nós devemos ter certeza: o Senhor, ao requerer isso de nós, também nos capacitará para tal coisa, à medida que seu poder passar a operar em nós. E só há um jeito. O próprio apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. Queremos, amados, cada vez mais nos revestir dessas virtudes. Devemos deixar o Espírito Santo nos encher. Não devemos resistir à vontade do Espírito Santo em nossas vidas. Não sejamos como os israelitas na época de Estevão. Vós sempre resististes ao Espírito Santo de Deus. Mas como povo de Deus, povo eleito de Deus, sejamos receptivos ao enchimento do Espírito Santo em nossas vidas. Portanto, amados, rompamos os desafios, avancemos na fé, pelo poder da ressurreição, dando glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele nos dê um ano em 2024, cheio de graça, cheio de misericórdia, e que nós também possamos, como diz aqui o apóstolo Paulo, nos revestir como um povo
eleito de Deus, com todas as virtudes que Deus tem preparado para mim e para você. Então, amados, são estas palavras que eu trouxe para que nós compartilhemos nesta última escola bíblica dominical deste ano. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que venha 2024, porque Jesus Cristo, Ele continuará adiante de nós, porque nós somos o povo eleito de Deus. Deus nos fortaleça, Deus nos ajude. Dizer como o profeta Zacarias, que diz lá no seu livro, capítulo 4, versículo 6, parte B: não pela nossa força, mas pelo poder do Espírito Santo. Pois o próprio Jesus Cristo disse, lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. Porque nós temos a mente de Cristo e o nosso viver é Cristo, para a glória do nosso Deus e Pai. Amém. Então, amados, Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.